bem, queridos, sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. Hoje encerramos a exposição na primeira carta. E quando nós olhamos a primeira carta de Pedro, aquilo que nós aprendemos ao longo desta caminhada é que Pedro, ele escreveu a sua primeira carta para encorajar os eleitos peregrinos a permanecerem firmes na graça de Deus em meio às oposições e sofrimento. Vocês lembram-se disso? Pedro escreveu para prover encorajamento à igreja. E ao longo dessa série, no capítulo 1, versículo 1 e 2, você aprendeu que em nossa peregrinação devemos caminhar convictos de que fomos salvos pelo Deus Trino. Você precisa ter convicção da sua salvação. Aprendemos sobre isso. No capítulo 1, versículo 3 a 12, nós aprendemos que, a despeito dos sofrimentos que passamos em nossa peregrinação, devemos manifestar a grande alegria da nossa salvação. Ser salvo em Cristo Jesus não significa isenção de sofrimento. Temos que entender isso. E Pedro fala disso. Mas o sofrimento não pode nos tirar a alegria de sermos salvos. Há momentos que choramos, há momentos de dor, mas a dor não pode tirar-nos a alegria da salvação. Capítulo 1, versículo 13 a 25, nós aprendemos que no tempo de nossa peregrinação devemos manifestar a radical transformação que o Evangelho de Deus trouxe em nossa vida. Deus te salvou para viver uma vida de transformação. Deus não te salvou para continuar sendo o mesmo homem, a mesma mulher. Lembremos-nos que o nosso velho homem foi crucificado, sepultado com Cristo. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Novas criaturas. No capítulo 2, versículo 1 a 10, nós aprendemos que, como peregrinos eleitos, somos encarregados de anunciar as grandezas do Deus que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E temos que ter consciência disso, irmãos. Nossa vida aqui é muito rápida, não é? Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui ou você não esteja mais aqui. Mas enquanto aqui estamos, nós temos que testemunhar esse Evangelho maravilhoso de Deus. Capítulo 2, versículo 11 a 25, nós aprendemos que, como peregrinos e forasteiros, devemos proceder de forma correta entre os não salvos, vivendo como servos de Deus. Como foi importante isso? Nós estamos aqui de passagem, mas a vida que temos não pode ser vivida de qualquer maneira. Temos um padrão de Deus para vivermos de forma correta entre aqueles que não creem em Jesus. Capítulo 3, versículo 1 a 7, nós aprendemos que um casamento saudável é edificado à medida que o casal procede de forma correta, conforme as diretrizes da palavra de Deus. E foi tão importante, vocês vão lembrar, você estava aqui esse domingo, que nós falamos sobre casamento, falamos sobre relacionamento conjugal, né? Foi realmente muito especial. Capítulo 3, versículo 8 a 12, nós aprendemos que, como peregrinos, nós somos convocados a nos relacionarmos saudavelmente uns com os outros. Queridos, não dá para seguirmos a Jesus e ficarmos brigando uns com os outros. Quem segue a Jesus Cristo, quem é de Jesus, tem relacionamento saudável, sabe respeitar uns aos outros. Capítulo 3, de 13 a 4 e 6, nós aprendemos que os sofrimentos da vida do peregrino são oportunidades para testemunharmos o senhorio de Jesus. Exatamente isso. Aprendemos isso. Aprendemos que o sofrimento da vida cristã, o sofrimento proveniente à obediência à palavra de Deus, é uma das maiores oportunidades que temos para testemunharmos a nossa fé. Capítulo 4, versículos 6 a 19, nós aprendemos que a consciência de que o fim de todas as coisas se aproxima deve nos encorajar a vivermos em santidade. O fim está próximo. Então, temos que viver uma vida santa. Quando eu morrer, quando você morrer, nós prestaremos conta a Deus de tudo quanto fizemos e deixamos de fazer. Então, precisamos estar firmes nisso. Hoje encerramos. Hoje vamos ao capítulo 5. Eu quero então convidar os irmãos, a todos, por favor, vamos nesse momento orar.
Vamos colocar diante de Deus a pregação dessa noite. Vamos orar ao Senhor. Deus, como é bom, Pai, olharmos para a Tua palavra. Como é bom nessa noite termos essa retrospectiva de tudo aquilo que aprendemos nessa primeira carta. E hoje, ó Pai, nesse momento, o Senhor nos concede a graça de encerrarmos a exposição na primeira carta de Pedro. Como é bom, Senhor Deus, crermos nas Escrituras. Como é bom, Senhor Deus, compreender aquilo que o Senhor fala. Eu peço a Ti, ó Pai, que agora a atenção, o coração de cada pessoa aqui nessa noite seja voltado à Tua palavra. Ó Deus, que possamos compreender, e não somente compreendermos, mas também, ó Pai, vivemos uma grande transformação que somente o Senhor pode nos dar, mediante ao Teu poder, a obediência à palavra do Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo perdão de nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Então, todos abriram suas Bíblias. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14. Acompanhe com bastante atenção o texto que eu irei ler agora. Pedro diz assim: aos presbíteros, pois que há entre vós, rogo eu, que sou presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo sacerdote, recebereis a imarcessível coroa da glória. Semelhantemente vós, os mais moços, os jovens, sede sujeitos aos presbíteros, e cingivos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero, escrevo abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu irmão Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Essas são as últimas palavras de Pedro. E queridos, nos depararmos com esse último capítulo, o quanto que temos a aprender nessa noite. É impressionante observarmos como que Pedro, com uma maestria, com uma clareza muito grande, ele se direciona ao pastor da igreja, das igrejas, no Ponto, na Galácia e nas demais cidades, bem como também a igreja local. É impressionante nós observarmos o quanto que Pedro, ele é claro no seu ensino. E Pedro, ele está plenamente consciente de que verdadeiramente a igreja haveria de sofrer. Pedro está perfeitamente consciente de que a igreja haveria de passar momentos muito difíceis. E quando consideramos esse fato, quando consideramos essa realidade, é a realidade da qual nos mostra que sofrimento, perseguição virá.
Preste atenção nisso, não há dúvida. Pedro não tem dúvida. Os cristãos que estavam onde hoje é a Turquia, na Ásia Menor, eles haveriam de sofrer por causa de Cristo Jesus. O que nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, compreender nessa noite é que todo cristão, ele é um peregrino sim que vai sofrer, mas a alegria, o prazer que nós temos está no Senhor. Está no Senhor. O quanto que nós precisamos ter atenção a isso. E mesmo que venhamos sofrer, mesmo que venhamos passar por tribulações, mesmo que passemos por pressões internas e externas, nós não podemos abandonar a fé em Cristo Jesus. Eu pergunto a você o seguinte: quem aqui nessa noite já é salvo, já é convertido e já desejou abandonar a fé? Quantas vezes, diante das lutas e provações do dia a dia, você considerou em seu coração: eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação, não dá mais para mim? E o que Pedro quer exatamente tratar é isso. Por mais sofrimento que passemos, não abandonemos a fé, não abandonemos o Senhor Jesus. E ao longo toda dessa carta o apóstolo Pedro faz, mas há uma questão muito séria, meus irmãos. Quando lemos esse último capítulo, preste atenção, existe uma tensão. Existe uma tensão em cada um de nós. Há uma tensão que guerreia em nosso ser. Existe a pressão do mundo, existe a pressão da nossa carne, dos desejos e prazeres da carne, e existe a ação do diabo. Quando a igreja de Deus consegue compreender essas verdades, sem dúvida alguma ela estará mais prevenida, ela estará mais atenta. Então, o que é importante reconhecermos é que, embora eu seja uma nova criatura, embora eu tenha plena convicção e certeza de que meu velho homem foi crucificado e sepultado com Cristo Jesus, embora eu tenha plena certeza de que sou nova criatura, há uma guerra que é travada dentro de nós. E meus queridos, nós precisamos perceber então quanto que essa palavra de Pedro ela é extremamente atual e importante. Por isso que o apóstolo Pedro ele se dirige ao pastor e igreja, dizendo que o pastor e a igreja devem permanecer firmes na fé, confiando na graça de Deus. E é essa mensagem que eu quero que você saia daqui nessa noite. Eu quero que você saia daqui nessa noite permanecendo firme, confiando na graça de Deus. Vamos observar o texto. O apóstolo Pedro, primeiramente, ele vai reportar-se aos presbíteros. Ele reporta a liderança espiritual das igrejas na Ásia Menor. E é muito interessante, meus queridos, observar que quando Pedro ele fala às igrejas, e é interessante notarmos que lá no primeiro século, a igreja local, ela era liderada por uma pluralidade presbiteral. Em cada igreja local não havia um único pastor. A igreja no primeiro século ela não era conduzida por um único pastor, mas sim, dentre a membresia da igreja, dentre os homens que compunham a igreja, aqueles que atendiam as qualificações que Paulo dá a Timóteo e a Tito, eles eram separados e eram consagrados ao presbiterato. E qual é a função, meu irmão? Nós somos batistas, não somos presbiterianos, obviamente, e a igreja presbiteriana, ela usa esse termo corretamente, presbitério, tem os presbíteros da igreja, e em 2017 a nossa igreja, no regimento interno, aprovou o estabelecimento de um presbitério na nossa igreja, e reconhecendo que isso é uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico. Então, qual é a função do presbiterato numa igreja local? Primeiramente, os presbíteros de uma igreja, a liderança, preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Os presbíteros têm a função de zelar pela unidade doutrinária da igreja, ok? Os presbíteros têm a função de exercer a disciplina eclesiástica, garantindo a saúde da igreja. Os presbíteros eles têm a função de liderar e direcionar todas as ações ministeriais da igreja.
Os presbíteros, eles têm o dever de serem modelo de vida cristã para o rebanho, buscando ser irrepreensíveis e devem ter as características das quais a Bíblia nos apresenta. O que eu quero mostrar é o seguinte, pastor, qual a importância disso para mim? Absoluta. Absoluta. É muito importante, meus irmãos, compreendermos que quando uma igreja local, ela tem uma liderança presbiteral bíblica, quando uma igreja ela tem uma liderança de homens, segundo os requisitos bíblicos, trabalhando juntamente com um pastor, essa igreja terá estabilidade, essa igreja terá firmeza, essa igreja não vai ser levada por qualquer vento de doutrina, essa igreja não vai ser levada por modismos eclesiológicos, ela não vai ser uma barata tonta buscando qual é a estratégia da hora, da moda, para atrair pessoas aos seus programas. Não, uma igreja que tem uma liderança de homens, segundo o padrão bíblico, ela é uma igreja estável, ela é uma igreja segura, ela é uma igreja firme, ela é uma igreja que sabe o caminho que está seguindo. E isso é tão sério e importante, porque o presbítero, ele deve ser um homem casado, não pode biblicamente ser recasado após o divórcio, e o testemunho, tem que ter um testemunho aprovado da igreja e também na sociedade. Mas é uma coisa importante que destaca, e isso tudo está no nosso regimento, é que o presbítero ele tem que ter aptidão para ensinar e habilidade de fazer os outros entenderem a doutrina. São homens chamados por Deus, separados para essa finalidade, são pessoas que se dedicam ao ensino da palavra. O presbítero ele tem que ter a postura de proteger o rebanho contra os lobos vorazes e os falsos ensinos. E queridos, venha cá entre nós, o quanto que vivemos dias de banalização do Evangelho de Deus. Vivemos dias em que é vergonhoso se constatar como as igrejas evangélicas, na sua grande proporção, têm caminhado. Por quê? Lobos vorazes têm se infiltrado dentro das igrejas, falsos ensinos com muita facilidade se alastra no meio da igreja. E também o presbítero tem a função de ser dedicado à oração e ao estudo da palavra para poder alimentar. Eu estou fazendo esse destaque aos irmãos, isso é importante que vocês entendam, porque a nossa igreja, ela tem essa decisão já tomada. Ainda não temos presbíteros em nossa igreja, temos possíveis candidatos, mas no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, isso vai acontecer. Mas é importante que a igreja deseje isso. Hoje a igreja tem como pastor a minha pessoa e o pastor Neymar. Eu e o pastor Neymar, ministério pastoral, compomos o presbitério da igreja, mas ao caminhar dos anos, é nosso desejo que esse presbitério funcione de uma maneira bíblica. E, amados irmãos, quando nós observamos tudo isso, uma igreja que negligencia este princípio bíblico de governo da igreja, ela vai ser uma igreja que terá mais suscetibilidade para cair em declínio espiritual. Uma igreja que não tem uma liderança forte de homens na sua condução, à sua frente, ela será mais suscetível aos escândalos. E como é importante o trabalho de homens que os nossos irmãos homens têm feito. O irmão Sandro, o irmão Alex, o irmão Plínio, os demais irmãos que estão aí mobilizando. Por isso que temos que ter eventos, não eventos por evento, porque não queremos isso, mas temos que ter um trabalho sério, contínuo, permanente com os homens. Porque se nós temos homens saudáveis na membresia da igreja, nós teremos famílias saudáveis. Por isso que a liderança da igreja não é feminina. Por isso que a Bíblia não autoriza a mulher a ser pastora. Qualquer igreja que usa a mulher como pastora, ela está indo contra as Escrituras. O ministério pastoral, ele é designado aos homens que atendam às requisições, que atendam às qualificações bíblicas. Então, e nós temos aí um problema muito sério, sabe por quê, meus queridos? Quando uma igreja não tem uma liderança forte, de homens, e um presbitério forte, bíblico,
nós corremos um grave risco. Vamos ver esses riscos que o apóstolo Pedro vai apresentar. Observemos aí a continuação do texto. Olha o que Pedro diz no capítulo 1. Aos presbíteros, não é? Pois que há entre vós, rogo eu, que sou presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui é muito importante reconhecermos a palavra do apóstolo Pedro, porque ele está nos mostrando de maneira muito clara que, embora ele fosse apóstolo de Cristo Jesus, e o apóstolo, irmãos, não é como o de hoje, não. Nenhum homem hoje é autorizado a ser chamado apóstolo. Se algum líder religioso se autoproclama apóstolo, ele está indo contra as Escrituras. O ofício do apostolado, ele foi restrito aos cristãos do primeiro século, às testemunhas oculares de Cristo, aqueles a quem o Senhor Jesus designou. Por quê? O apóstolo ele tem autoridade para aquilo que ele escreve é palavra de Deus. As cartas do apóstolo Paulo, Pedro, as cartas escritas pelas testemunhas oculares que Jesus chamou para o apostolado, somente aqueles, não os que hoje autoproclamam apóstolos. Então nós não reconhecemos o apostolado, os apóstolos de hoje, também não reconhecemos mulher como pastor de igreja. Isso segundo a palavra de Deus. Então, olha o que Pedro fala. Embora Pedro ele seja apóstolo de Cristo, ele se coloca na posição dos presbíteros. O apóstolo Pedro ele se coloca numa posição de igualdade, ele não se coloca numa posição de superioridade. E é muito importante nós reconhecermos isso, porque quando nós assim notamos o apóstolo Pedro, aquilo que ele vai advertir, os alertas que ele vai trazer aos presbíteros, à liderança espiritual da igreja, ele se inclui. Isso é muito importante, meus queridos. Vamos ver os alertas que Pedro traz. São 3 alertas. Primeiramente, olha o versículo 2 da sua Bíblia. Pedro fala o quê? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Qual o primeiro fato importante? Preste atenção nisso. Uma pessoa, ela não pode ser designada ao presbitério por constrangimento. Ninguém deve ser constrangido a ser presbítero, a ser pastor. O chamado ao presbitério, ao presbiterato, ele é feito por Deus. E a pessoa que é chamada ao ministério pastoral, essa convicção de chamado é algo pessoal. Um homem que se sente chamado por Deus para o ministério pastoral, ele precisa atender às qualificações bíblicas a Timóteo e Tito, e precisa ter convicção de que Deus está chamando. Mas só isso basta? Porque se só for assim, vira a baderna que é hoje. Qual é a baderna de hoje? Uma pessoa começa na igreja, tem carisma, sabe falar bem, e se acha o quê? Pastor, não é? Só porque fala bem, só porque tem carisma, ele já quer abrir uma igreja. E a questão do chamado ao ministério pastoral não somente se faz pela convicção pessoal, mas é necessário que a igreja seja aquela que vai avalizar, aquela que vai autenticar. A igreja precisa olhar e ver. Nós, como igreja, reconhecemos que este irmão, que atende as qualificações bíblicas, ele tem um chamado de Deus. Reconhecemos na vida dele. Nós assinamos embaixo. Então, a igreja tem um papel importante, porque ela autentica, ela reconhece o chamado. Portanto, o apóstolo Pedro fala: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, cuidando dele, não por obrigação. Ninguém é obrigado a ser pastor. Ninguém é obrigado a se tornar um presbítero na igreja, mas tem que ter convicção de chamado, e a igreja precisa reconhecer. E aí algo muito importante, porque não deve fazê-lo por constrangimento, e vemos hoje um grave erro, o erro inescrupuloso de homens que não têm moral alguma, se auto-intitulando pastores, e aí manchando o evangelho, sendo realmente algo terrível, não é? Quantos escândalos
tem surgido nos tempos de hoje, porque pessoas se auto-intitulam pastores e fazem tanta desgraça. Não é, irmãos? É triste, não é? Mas não somente essa advertência de Pedro, mas Pedro também ele vai apresentar, no versículo 2, uma outra advertência, um outro alerta. Ele diz o seguinte: nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. E aí tem uma questão muito séria, porque a igreja não é empresa. Nós vivemos tempos em que a igreja virou um negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Quantas pessoas, mercenários, pessoas de mau caráter, querem ser pastores, querem abrir igrejas, porque com isso desejam ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro pregam doutrinas de demônio, pregam ensinamentos que não são bíblicos, e as pessoas, elas se deixam levar em nome de promessas, em nome de curas, em nome de se conquistar aquilo que deseja. Então, se um homem, preste muita atenção nisso, se um homem deseja ser pastor por causa do dinheiro, desejando ganhar vantagens financeiras, este homem comete um grave pecado contra a igreja de Cristo. Esse homem está inapto para o ministério pastoral. Meus queridos, o homem que deseja exercer a liderança de igreja por sorte da ganância, ele está cometendo um grave pecado contra Cristo. E ele vai prestar conta disso para Deus. E Deus, ele vai cobrar isso. Então nós temos aqui um alerta aos líderes religiosos que são mercenários. Nós temos aqui um alerta aos líderes religiosos que usurpam do ministério pastoral, que usurpam da igreja para ganhar dinheiro. Isto é abominável diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai fazer um alerta. Ele diz que lobos devoradores se infiltrariam na igreja. Quando Paulo fala aos presbíteros da igreja em Éfeso, quando Paulo escreve a sua primeira e segunda carta à igreja de Corinto, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo está alertando: cuidado com os mercenários, cuidado com aqueles que vão de igreja em igreja querendo tirar dinheiro do povo. E agora, irmãos, isso é algo muito importante, porque, mas pastor, então vem cá, você é pastor, e você se dedica integralmente ao pastorado dessa igreja, e você recebe o sustento de Deus por meio da igreja. O ministério pastoral é sustentado por Deus por meio da igreja. É correto a igreja pagar o sustento do pastor? A Bíblia fala que sim. O próprio apóstolo Paulo também, quando escreve a igreja aos Coríntios, quando escreve a Timóteo, ele vai falar com muita clareza sobre isso. E ele diz que digno é o obreiro do seu salário. Quando um boi está no campo, não se fecha sua boca para se alimentar. E o sustento pastoral, ele é digno, desde que o ministério pastoral ele seja de acordo com a palavra. Se eu for um homem mercenário, eu não sou digno de estar aqui. Se eu estou aqui pastoreando os irmãos por causa do sustento que a igreja me dá, eu tenho que ser expulso dessa igreja. Eu não posso permanecer sendo pastor dos irmãos, se o que me motiva a estar aqui é o sustento que eu tenho. É digno o sustento, é dever da igreja. Dedico-me integralmente ao ministério da palavra, e a igreja o faz de acordo com a palavra. Mas se o pastor ele tem um coração ganancioso, ele não pode permanecer como pastor de uma igreja bíblica. Então, meus queridos, o apóstolo Pedro traz essa advertência, e outra advertência que o apóstolo Pedro traz, ele diz assim: não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Versículo 3. É muito interessante, porque quantos pastores hoje em dia são déspotas, são homens que querem dominar a igreja, são homens inescrupulosos que se colocam como dono da igreja, querem mandar,
segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio desejo. Há pastores que assim agem e eles não são dignos do ministério pastoral. Eles envergonham o ministério pastoral. Há muitas igrejas hoje que são lideradas por pastores que dominam o rebanho e a sua palavra é lei. Não é. A lei é a palavra de Deus. O pastor e a igreja está submisso à palavra de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz um comentário muito apropriado. Ele diz o seguinte: os presbíteros que recebem autoridade, recebem autoridade diretamente do Supremo Pastor, por meio do Espírito Santo, porém não devem fazer mal o uso dessa autoridade. O presbítero deve ser um exemplo para a igreja e não um ditador na igreja. Deve andar na frente do rebanho como modelo e não atrás do rebanho para fustigá-lo e ameaçá-lo. O quanto que essa advertência do apóstolo Pedro ela é importante. E hoje pela manhã, na reunião dos professores, o pastor Neymar falava exatamente sobre isso. Falando aos professores da escola da família, que são líderes, dizia que o líder, ele deve ser um modelo. Ele lidera pelo exemplo. Exatamente isso que a palavra nos ensina. Então, esses são o alerta que Pedro traz aos pastores. E aí, algo muito importante no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. E aqui é algo muito belo, irmãos, porque nós os pastores, nós precisamos ter consciência de que nós que somos auxiliares do Supremo Pastor. Jesus, ele é o primeiro e maior pastor, e nós servimos a igreja de Jesus debaixo da autoridade de Jesus. Como é para mim um privilégio ser um auxiliar de Cristo Jesus no pastoreio da igreja de Deus. Como precisamos, meus irmãos, valorizar isso. E o pastor, ele precisa ter clara consciência de que há uma imperecível coroa da glória, a qual Deus um dia nos dará. Então, são alertas muito importantes. Lembremos-nos que Pedro está tratando de um contexto de sofrimento, de perseguição. Ele fala que os presbíteros devem permanecer firmes. Que os presbíteros, eles não podem se deixar seduzir pelo mundo, pela ganância do dinheiro, pela ganância do poder, pela ganância que leva muitos à queda. E então a palavra de Pedro não se finda aqui, mas ele continua, e agora a palavra de Pedro ele vai se reportar da igreja. Então ele deseja que a igreja fique firme. E como a igreja então ficará firme? Interessante observar que a primeira palavra de Pedro à igreja, ele se direciona aos jovens. Ele diz: jovens, sujeitem-se aos presbíteros. E aqui no original a ideia do mais moço se sujeitando ao mais velho. E aqui é muito importante, queridos, porque o jovem ele tem garra, o jovem ele tem coragem, o jovem ele é visionário, o jovem deseja mudança, mas falta ao jovem aquilo que o ancião, o presbítero tem: experiência. E como é bom quando os jovens sabem colocar-se numa posição de sujeição, reconhecendo a autoridade dos presbíteros, e juntamente com esses trabalham incansavelmente. O quanto que uma igreja que tem jovens ativos, trabalhadores, jovens guerreiros, ela é abençoada. Lembremos-nos que o apóstolo João falou: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. O jovem tem força, o jovem tem garra, mas o jovem precisa aprender a trabalhar debaixo da sujeição daqueles que têm mais experiência, com eles aprender e caminhar. E aí então Pedro continua, não somente aos jovens, mas também a sua palavra, agora versículo 5 a 7, ele vai trazer algo muito importante. O apóstolo Pedro, ele quer que nós como igreja, e aqui a todos, inclusive os presbíteros, Pedro ele deseja que nós sejamos discípulos de Jesus, que tenham uma virtude da humildade. Meus irmãos, a igreja do primeiro século precisava disso, nós precisamos.
O que é a humildade? Humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas. Uma pessoa humilde, ela tem uma noção clara de quem realmente ela é. Uma pessoa humilde, ela conhece as suas limitações, ela conhece os seus pontos fortes, as suas habilidades, os seus talentos, e serve de acordo com aquilo que sabe que tem, mas ela não se coloca numa posição de superioridade, ela não se coloca numa posição de tentar se projetar em cima de outras pessoas. Uma pessoa humilde, portanto, ela tem humildade, e ela tem humildade na maneira de agir. Vamos olhar aí para o versículo, olha o versículo 5, ele diz assim: tende todos uma disposição humilde uns para com os outros. Ou seja, nós não podemos agir com soberba, irmãos. Não podemos ser soberbos, não podemos ser orgulhosos, não podemos nos achar melhor do que o outro, que o outro pode ser desprezado porque eu sou mais do que ele. Então, não sejamos soberbos, não sejam soberbos com as pessoas. Agora, Pedro também vai nos mostrar no versículo 6, que, olha o versículo 6, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Não podemos ser soberbos diante de Deus. Diante de Deus, nós precisamos, assim como também diante das pessoas, reconhecermos o quanto nós dependemos da sua graça. Diante do Senhor nosso Deus, nós precisamos reconhecer: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Pai. Tu sabes o quão sou, ó Deus, muitas das vezes falho contigo. Eu conheço a tua palavra, mas não tenho colocado em prática. Tem misericórdia. Eu quero obedecer-lo, Senhor. Capacita-me. Uma atitude de humildade. E o que se vê por aí em muitas igrejas? Decrete para Deus, não é? Ordene, toma posse, não é? Quantas pessoas têm acreditado em ensinos que levam a uma atitude de soberba, de orgulho diante de Deus, querendo mandar em Deus? Pedro também aqui no destaque nos faz perceber que nós não podemos ser soberbos conosco mesmos. Olha o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Sabia que a ansiedade, ela vem da soberba? Ela vem do orgulho? Ela vem da incredulidade? Ficamos ansiosos quando perdemos o controle. Ficamos ansiosos quando a nossa vontade não é realizada. Ficamos ansiosos quando percebemos que as coisas não vão como nós queríamos que fosse. Não é verdade, irmãos? Então, o que o apóstolo Pedro está nos mostrando é que, ao invés de sermos soberbos conosco mesmos, querendo ter o controle de tudo, querendo que a nossa vontade seja feita, precisamos ter humildade e reconhecer Deus. É o Senhor que tem o controle, não sou eu. Deus, eu creio que Tu podes intervir nessa situação. Deus, Tu sabes as minhas lutas, Tu sabes aquilo que meu coração anseia. Tem misericórdia, Deus. Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família. Agora, quem é soberbo vai fazer isso? Quem é soberbo bate no peito e fala: eu resolvo, eu mando, é do meu jeito, é como eu quero. Não é assim? E por isso que Pedro, então, eles falam à igreja: fica firme. Igreja, fique firme. Não sejam orgulhosos, não sejam soberbos, mas sejam humildes. Hajam com humildade uns com os outros. Não se ache mais importante do que o outro.
Quando começa a haver briga no casamento, irmãos, não é por causa disso também? Quando começa a haver briga dentro de casa, pais e filhos, não é por causa disso também? Então o apóstolo Pedro ele traz essa alerta muito especial. Mas não somente isso, mas agora Pedro ele vai mudar uma outra consideração em suas considerações finais, e ele vai agora falar no versículo 8 e 9. Olha o versículo 8 e 9 na sua Bíblia. Pedro diz assim: tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em redor, fugindo como leão que procura a quem possa devorar. Resistir-lhe firmes à fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E aí, meus irmãos, o apóstolo Pedro, nessa nessa consideração aqui, ele quer nos mostrar algo muito importante. Pedro está nos mostrando que a igreja, ela está lidando constantemente com um confronto de poder. Há um confronto de poder com as trevas. Há uma batalha espiritual que nós travamos todos os dias. E é necessário que reconheçamos isso. E Pedro, então, nessa fala, ele vai nos mostrar quem é este a quem combatemos. Ele vai nos mostrar quem é o diabo. Ele vai nos mostrar como age o mundo das trevas. E o alerta que Pedro nos traz e nos mostra é que o diabo, ele está à espreita. O diabo, ele intimida. O diabo, ele devora. Quem esteve no encontro de homem ontem, que levante a mão para eu ver. Foram 40 homens, o santo falou. Todos os homens que aqui estiveram ouvindo o Leandro, quando ele falou acerca desse versículo, e nos mostrou a imagem dos leões. O leão nunca ataca a um bando. O leão, ele sempre de uma maneira sorrateira, ele coloca-se à espreita. E o objetivo do leão é fazer com que o animal se isole. Seja o búfalo, seja a zebra, seja uma ovelha, seja o que for, a sua caça. O leão, quando ele vai atacar, ele não ataca o bando, mas ele procura fazer com que haja dispersão, e nessa dispersão, aquele que está doente, aquele que está enfraquecido, ou aquele que não tem experiência, torna-se uma presa fácil. Então, quando ele dá o bote, o seu bote é certeiro. Por isso que Pedro fala: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. E aí, meus queridos, isso é muito sério, porque podem ter certeza de uma coisa: se você que crê em Jesus começa a se afastar da igreja, se você que um dia já professou a fé em Jesus, começa a deixar de vir aos cultos, passa a deixar de participar da escola da família, dos cursos que temos, não busca mais o aconselhamento pastoral, não busca mais o aconselhamento diaconal, não busca mais ajuda e fala: eu vou ficar em casa. Em casa é a mesma coisa, eu cultuo a Deus em casa. Pode ter certeza, o diabo está cirandando você e quer devorar você. E quantas pessoas hoje não estão mais na igreja, já estiveram aqui conosco e não deram ouvido à palavra de Deus, foram alertados, foram advertidos, foram ajudados, foram auxiliados, mas se acharam muito bom, foram orgulhosos. Foram orgulhosos. E o orgulho precede a queda. Eu não vou com a cara do pastor, eu não vou com a cara daquele irmão. Aquele irmão me falou isso, aquele irmão fez isso. Pedir perdão, eu? Que nada. Eu vou me humilhar? Eu falei que errou. E quantos irmãos hoje, queridos, lamentavelmente, é com dor no coração que eu digo isso, apostataram da fé, estão no mundo, são mulas do diabo. Como é triste, queridos. Como precisamos da graça de Deus. Como precisamos que Deus tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Como precisamos estar juntos em comunhão.
Como precisamos valorizar os cultos dessa igreja. Você faz parte de uma igreja séria em Pompeia, de uma igreja bíblica, não é perfeita, mas é uma igreja que leva a palavra de Deus com seriedade. Não menospreze isso. Não vá atrás de movimentos, de modismos eclesiológicos. Não vá atrás de barulho, porque se você for atrás de barulho, você vai ficar só e o diabo devora sem dó, sem pena, sem piedade. Irmãos, eu estou exagerando? Se eu estiver exagerando, vocês podem me corrigir. Se eu estiver indo contra a Bíblia, vocês têm autoridade na palavra de Deus de me corrigir. Eu devo ser corrigido nesse momento? A igreja de Deus é uma igreja que sabe que está em batalha, em confronto. E essa igreja que sabe que está em batalha, ela não vai ignorar a realidade dessa guerra espiritual que travamos, do confronto de poder com as trevas. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos dar atenção à palavra de Deus. E como então nós combatemos? O apóstolo Pedro nos traz a resposta no versículo 8 e versículo 9. Primeiramente, o apóstolo Pedro vai nos mostrar que nós precisamos ter o quê? Tende bom senso e estais atentos. Aqui a palavra remete justamente à ideia de domínio próprio, sobriedade. Esteja sóbrio. Quando você vê uma pessoa alcoolizada, quando você vê uma pessoa no boteco, tomando a sua cachaça, tomando a sua cerveja, tomando a sua bebida alcoólica, e ela sai do bar, como é que ela sai? Encheu a cara, como é que ela sai? Cambaleando. Ela sai em estado deplorável. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós não podemos agir como um homem embriagado. Nós precisamos estar sóbrios, precisamos estar atentos, conscientes de que essa luta está sendo travada. Agora, olha o versículo 9. Antes disso, ele fala de vigilância, né? Que estáis atentos. Vigilância é estar de olhos bem abertos. Sabe que você está tendo um senso crítico de uma maneira bíblica e fazendo um autoexame? Você está atento à sua vida? Sabe que você está atento às suas áreas de tentações? Pega o boletim, por favor, todos. Aqui no boletim, página 4. Você vai ter em cima crescimento espiritual e estilo de vida. Você vai ter do lado direito as obras da carne. E você vai ter a lista das obras da carne. Agora, a pergunta que eu faço a você é: qual é a sua nota de mortificação na obra da carne? Imoralidade sexual. Que nota você se dá de mortificação? Você está vencendo essa luta? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Como é que está a sua nota de crucificação daquilo que é carnal? Se você está vencendo, é 5. Se você está perdendo, de 4 para trás. E aí ao lado você vai ter uma outra avaliação. Qual é a minha nota para a prática? E aqui é o contrário. Você está praticando amor? 0 é 0. 5 é 10. Queridos, nós precisamos ser diligentes, atentos, porque muitas das vezes nós levamos a vida cristã de uma maneira tão descomprometida com a palavra de Deus, que nem nos damos conta que nos tornamos crentes mornos. E o que Deus faz com um crente morno? Ele vomita. Essa avaliação é muito importante para a sua vida, para a minha vida. Eu, Rodrigo, me autoavalio.
E aí, meus queridos, nós temos o apóstolo Pedro chamando essa atenção. Voltemos para a mensagem, voltemos para a palavra de Deus aqui. Olha o que Pedro diz, versículo 9, volta para a Bíblia, por favor. Ele diz o quê? Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos que estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E há mais duas orientações de Pedro. Como que nós combatemos? Com fé. Nós combatemos o diabo, nós combatemos as trevas com fé. Resistir firmes na fé. O que é isto? Resistir firme na palavra de Deus. É resistir convicto naquilo que Deus diz. E aí então ele fala no final, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre os vossos irmãos no mundo. E aí, meus irmãos, é algo muito sério, porque qual é a nossa tendência quando sofremos? Qual é a tendência humana? Só eu estou sofrendo, não é? Só eu estou passando por essa luta. Ninguém mais está sofrendo como eu estou sofrendo. Ninguém consegue entender a minha dor. Isso é verdade, irmãos? Isso é mentira. A tendência de qualquer um de nós no sofrimento é um estado de autocomiseração. A tendência que temos no sofrimento é nos colocarmos num pedestal. Mas o apóstolo Pedro, ele traz um alerta muito importante. Meus queridos, não é só vocês que estão sofrendo, mas todos aqueles que seguem a Jesus também. Como é importante, meus queridos irmãos e irmãs, lidarmos com a realidade. Não gloriarmos e sermos íntegros na palavra de Deus. E aí então Pedro, terminando essa carta, versículo 10 e 11, olha o versículo 10 e 11, ele diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja domínio para todo sempre. Amém. Como que Pedro proveu o consolo no sofrimento? Como que eu e você seremos consolados na dor? Como que eu e você seremos fortalecidos? Reconhecendo o que Deus fez por nós. E o apóstolo Pedro diz: e o Deus de toda graça. Meus queridos, fomos alcançados pela graça de Deus, estejamos firmes nessa graça, neste favor imerecido. Reconheçamos a obra perfeita, absoluta que Jesus Cristo fez. Todos os nossos pecados já foram cravados na cruz. Toda a maldição da lei já foi colocada em Cristo. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez pecado em nosso lugar. Nós fomos crucificados com Cristo, sepultados com Cristo e ressurretos com Cristo. Ou seja, o meu consolo, a minha alegria não está na glória passageira, efêmera do mundo. O meu contentamento, o meu consolo não está na riqueza que a terra pode me dar. O grande assunto de Pedro é que nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem e dedicamos a nossa vida para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter riqueza, termos bens. E quando você morrer, quando eu morrer, você não vai levar contigo para a sepultura. Por isso que o apóstolo Pedro, ele faz com que nós olhemos para o Senhor. A graça, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja domínio para todos sempre. Amém. Então, nós precisamos ter plena convicção de que em Cristo Jesus, por mais que eu tenha tropeçado em alguns momentos, por mais que em algum momento eu tenha negado, eu tenha ido contra a palavra de Deus,
Por mais que em algum momento eu tenha me permitido ser presa do diabo, mas a palavra me diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. A segurança que eu tenho é que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. É que em Cristo Jesus eu sou reabilitado. Eu sou confirmado, eu sou fortalecido, eu sou alicerçado. A Ele seja o domínio para todos sempre. Deus é Deus, soberano, Senhor. Queridos, esse é o consolo que temos. Por isso o apóstolo Pedro, de uma maneira tão clara, ele trouxe uma orientações finais. Ele nos falou que é necessário nos sujeitarmos uns aos outros. Termos humildade, não sejamos orgulhosos, não sejamos soberbos diante de Deus, com as pessoas e conosco mesmos. Temos consciência de que estamos lutando contra o diabo, contra as hostes desse mundo tenebroso que guerreiam nas regiões celestiais. Sejamos uma igreja guerreira, corajosa, destemida, que vive o Evangelho, que prega o Evangelho, que anuncia o Evangelho. Anunciemos a todos que conhecemos que a nossa esperança não está nessa terra. E então Pedro termina esta carta, no versículo 12 e 13. Olha o que ele diz: por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero, escrevo abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecer firmes. É, irmãos, algo muito lindo. Pedro, como apóstolo de Cristo, ele vai ter Silvano, que é Silas, companheiro também de Paulo, que tudo indica, ele foi um fiel irmão. Preste atenção nisso. No final dessa carta, Pedro fala de Silas como um homem fiel. O desejo de Pedro aos cristãos, não da Galácia, mas aos cristãos aqui na Turquia, aos cristãos do ponto dessa região, é que assim como Silas, Silvano, eles também fossem fiéis. E nós hoje, irmãos, também imitemos esse exemplo de Silas, de Silvano, fiel irmão. Que cada um de nós aqui possamos dizer um do outro: é um fiel irmão. Ela é uma irmã fiel. Como é bom isso. E aí então, ele vai nos mostrar o tema dessa carta, que é permanecer firmes na graça de Deus. Versículo 13, ele diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos. Não sabemos aqui exatamente a quem Pedro se refere. Há várias possibilidades, mas é possível considerar também que ele estivesse em Roma e lá escrevera para a igreja que haveria de passar por perseguições. E ele diz, aqui referindo-se à igreja, pode ser possível isso, não sabemos, mas ele fala também de Marcos, seu sobrinho, João Marcos. João Marcos, que por um tempo ele fugiu, fracassou. João Marcos, que por um tempo ele teve medo de ir na viagem missionária com Paulo e Barnabé, mas João Marcos foi restabelecido. E ele foi um homem fiel a Deus. Meus queridos, eu posso ser fiel, você também pode ser fiel. E ele termina no versículo 14: saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor, paz seja com todos vós que estáis em Cristo. E aqui o cumprimento da igreja no primeiro século: ósculos santos, que é um beijo com reverência, um cumprimento, uma saudação e a demonstração de amor.
na igreja que estava passando por perseguição, precisavam demonstrar amor. Precisamos, irmãos, demonstrar amor uns aos outros. Vamos nesse momento, então, quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Eu quero convidá-lo a consagrar a sua vida a Deus. Vou chamar aqui à frente a equipe de cântico, nós vamos cantar um cântico de consagração ao Senhor. E como é importante, meus queridos, preste atenção nisso. Estamos conscientes de que o propósito de Deus é que fiquemos firmes. Estamos encerrando hoje a exposição da primeira carta de Pedro. E a grande mensagem que Pedro traz é a mensagem de que precisamos permanecer firmes na graça de Deus em meio às oposições, aos sofrimentos. Eu quero, em nome de Jesus, convidá-lo a consagrar sua vida a Deus. Se você nesse momento deseja renovar o seu compromisso com o Senhor, de seguir a Jesus fielmente, se você nesse momento deseja renovar essa atitude, essa postura, eu quero convidá-lo, coloque-se em pé. Nós vamos orar. Se você quer realmente dedicar sua vida a Deus, reconhecendo o chamado dele, a firmeza na fé, coloque-se em pé que nós vamos orar nesse momento. Santo Deus, amado Pai, como é bom estarmos juntos, reunidos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a honra, o prazer, a alegria de sermos alimentados por Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu nos dás todas as condições para permanecermos firmes na graça. Sabemos que vamos passar por lutas, sabemos que vamos sofrer, sabemos, ó Pai, que há momentos difíceis, mas o Senhor é conosco. E a glória que o Senhor tem reservado para nós, ó Pai, é indescritível. Que possamos caminhar com amor e fidelidade ao Senhor e à Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos colocar em pé, irmão, vamos adorar o Senhor.